Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Sinai Ação. Meu nome é Guilherme, esse aqui é o Eric e a gente vai fazer uma entrevista hoje com os alunos do curso de logística aqui do Senai. Vai ser um bate-papo rápido, porém com muitas coisas legais, então continue nos acompanhando. Estamos aqui com os participantes. Boa noite a todos. Somos da turma técnica de logística do Senai São Gonçalo, presencial da professora Nádia Porto. Eu me chamo Raiane Ferreira. Vanessa Nascimento. Maiara Venâncio. Luiz Henrique da Silva. Isso. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre o assunto de gestão de suprimentos e cadeia de armazenagem. Luiz, o que você pode definir para a gente, para dar uma introdução, para o público que está nos assistindo, ele entender o que a logística é, aonde ela se aplica? Então vamos começar com esse conceito de logística. Fala para a gente. Então, basicamente, a logística, ela é todo o planejamento para a gente estar chegando em algum objetivo. O objetivo pode variar, comissão pessoal ou profissional. Eu vou dar exemplo nos dois grupos que a logística é aplicada. Então, basicamente, ao acordar na nossa vida pessoal, a maioria das pessoas ela acorda em um determinado horário para seguir um cronograma. E esse cronograma que a gente vai criando é até inconsciente, né? Porque a gente quer, às vezes, programar alguma coisa e a gente usa de certos métodos como o despertador, para estar lembrando a gente que em determinado horário a gente tem que estar fazendo tal coisa. Então, a gente acordar com essa programação que a gente cria no nosso dia a dia, isso já faz parte da logística. A gente está usando a logística inconscientemente ou de forma consciente. Por exemplo, eu faço esse curso tem algum tempo, alguns meses, e eu sei hoje em dia que isso é logística. Mas a maioria das pessoas, quando ela aplica a logística na própria vida, é sem ela saber. Então, eu posso também dar um exemplo. Aqui, esse podcast, né, teve todo um planejamento, a gente marcou, antes de vir para cá, a gente viu que dia que cada um estaria disponível, né? Teve essa pergunta, que dia que vocês podem lá, a gente está fazendo e tal. A professora conversou, a professora da turma de vocês conversou com a nossa professora também. Isso tudo é logística. Então, a gente pode estar usando também no meio profissional, como, por exemplo, esse objetivo que eu falei, né, ele pode ser pessoal e profissional. O objetivo é de estar, por exemplo, entregando um produto, e aí a gente passa pela produção desse produto. É um produto que utiliza de matéria-prima, talvez como botar aí o leite, né? A logística se aplica já nisso, que a gente pode estar... tem a vaca, e ela está grávida, ela produz o leite, e aí a gente pode estar produzindo o leite que a gente conhece, e aí depois a gente entrega esse leite na porta do cliente. Isso tudo é logística. Então, as indústrias de produção, tudo isso é logística, Seria uma maneira nova de administrar? Né? Isso aí. Logística tem muito a ver com a administração também. Raiane, você poderia explicar pra gente por que você escolheu esse curso de logística aqui do Senai? Então, a logística está presente no meu dia a dia. Meu pai, ele trabalha em uma transportadora de peças, na DLC. Então, ele trabalha com a questão de levar as peças. E a logística também tem a questão do transporte. E eu vejo isso, eu trabalho de segunda a sexta, então no final de semana ele tinha que sair para trabalhar. E às vezes eu acompanhava o trabalho dele. Então, a questão do transporte, do tempo que tinha que levar, a urgência do produto e o horário, isso tudo tem a ver com a logística. E por isso a logística está presente na minha vida. Um exemplo, né, de casa, né, o pai, né? Isso ajuda bastante, né? Você pode até te perguntar como é que funciona. Sim, e muito engraçado, quando eu tenho dúvida, eu pergunto a ele, né? Tem o gerente da onde meu pai trabalha, ele tem faculdade de logística, então tudo que eu tenho dúvida, ele pergunta pra ele, ele tira algumas dúvidas minha, empilhadeira, eu mostrei, né, lá na sala, algumas fotos de alguns equipamentos que tem lá no estoque deles, e eu gostei do pessoal, ele leva muito peças da Volvo, então ele transporta para todos os portos que tem ali do Rio. E toda a área de aeroporto também transporta peça para aeroporto. Então, a questão da aéreo até a gente de navios, para todas as transportadoras devem conhecer da Volvo. São da mesma empresa. E hoje a tecnologia está muito avançada, né? As empilhadeiras não são elétricas, os equipamentos são elétricos. Antigamente tinha que ter toda uma norma ambiental, né, para estar fazendo transporte, equipamentos que eram movidos a combustão, né? E tudo aí hoje está tudo isso. Então, ela é um exemplo de aluno que já tinha noção do que era logística antes dela embarcar no curso, né?
Sou um dos alunos, por exemplo, tem uma boa parte lá na sala que nem tinha noção do que era logística antes de entrar. Então eu tive essa oportunidade, né? Chegou aos meus ouvidos que o Senai estava disponibilizando esses cursos, eu consegui um curso de logística. E aqui, quando eu entrei, eu descobri o que era logística. Descobri que eu já aplicava logística no meu dia a dia, como eu falei, né? Que às vezes a gente não tem essa noção. E aí eu fui descobrindo pouco a pouco o que é, as etapas. E uns alunos assim como a gente, né? Ela, por exemplo, que já sabia o que era logística, e eu não tinha muita noção do que era. Maiara, e você? Fala um pouco sobre sua experiência como estudar no Senai, o ambiente aqui, como é que é o pessoal, entendeu? No Senai. Então, boa noite a todos. A minha experiência no Senai, ela acontece desde o ensino médio. Quando eu estava terminando o meu ensino médio, era época de pandemia e o Senai estava voltando a abrir as portas. As pessoas elas estavam voltando a se acostumar a usar máscara, assistir aula usando máscara, a respeitar as normas, né, em relação ao Covid. E foi nessa época que eu vi como o Senai é uma instituição que ela faz realmente diferença na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque a gente aprende profissionalmente matérias, conteúdos que a gente vai aplicar na empresa, né, futuramente, que a gente for trabalhar, mas a gente também aprende coisas que auxiliam a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente tem amizades de pessoas que acrescentam muito na nossa vida, de aprender a lidar com o próximo e se desenvolver também. Então o Senai é literalmente uma família. O desenvolvimento pessoal também, né? Não só profissional, né? Mayra, você pode também comentar um pouquinho sobre o que é a gestão de suprimentos? Posso. A gestão de suprimentos literalmente você gerir desde o processo lá do plantio, o processo que, por exemplo, a fabricação da suco de laranja. Desde lá do processo de você colher, plantar, ver se o produto tem algum, se ele está instável para o consumo, para ele ser direcionado para as indústrias, para as fábricas. E ali na indústria que ocorre o processo de separação, de conferir a qualidade do produto e depois chega até o consumidor. Né? Então é todo esse caminho, desde os campos até a indústria, até o varejo, o atacado e o consumidor final. Mayara, para complementar, fala para nós em que áreas, em que lugares a logística se aplica, onde as pessoas podem trabalhar, entendeu? Nesse ramo, como é que está isso? Então, o profissional logístico, ele pode atuar em diversos setores, diversas áreas. É uma profissão que está crescendo muito no Brasil, não só no Brasil, como também no mundo, mundialmente. Tanto é que 37% das vagas de emprego que as empresas disponibilizam são para profissionais logísticos, só que, infelizmente, o mercado está seguindo os profissionais que necessitam de capacitação na área de logística, profissionais técnicos, como nós que estamos formando como técnicos em logística. Então, a gente precisa estar sempre se qualificando, porque o mercado está aí cheio de vagas, de oportunidades de crescimento, é um mercado muito amplo. Tem alguma função ou algo a mais que possa acrescentar dentro da logística para os profissionais que estão buscando esse ramo? Sim, então você pode iniciar com o curso de operador, por exemplo, que é um curso do Senai mesmo, oferece gratuitamente, em parceria com a prefeitura, que é o curso de operador de produção em logística, que é um curso que agrega muito no valor profissional. Você pode também trabalhar na área de logística, mas se você quer se qualificar a mais, ter um certificado mais completo, você consegue também um curso de técnico em logística, que você pode na unidade conseguir. Se um técnico em logística você quiser se qualificar mais ainda, ele pode fazer tanto faculdade de administração, e se especializar mais ainda na área, quanto a faculdade de produção industrial, que também é uma faculdade que você aprende muitas ferramentas que você pode atuar na profissão de técnico de logística, Então, a logística ele usa muito o inglês. E todas as vagas de emprego de logística, técnico, eles pedem o inglês fluente. Meu amor, você vai precisar falar um pouquinho mais rápido. Pode falar no início. A logística em si, eles precisam do inglês, porque você trabalha muito com empresas internacionais. Grande parte é internacional. É uma área que está crescendo cada vez mais no Brasil e está escasso porque as pessoas não têm inglês, porque o inglês do Brasil é muito baixo. As escolas não dão o devido inglês adequado para conversar. Então tem que ter inglês intermediário. É uma dica também. Na logística tem muitos termos também em inglês. Basicamente todos os termos, né? Não todos, mas os termos que tem que ser estudados. Basicamente a gente tem matérias, né, que tem os termos em inglês que a gente pode trazer, né, para o português, mas basicamente esse termo é conhecido assim, como por exemplo supply chain, que é a cadeia de suprimentos que a gente vai falar daqui a pouco. Você podia explicar um pouquinho o que é gestão de suprimentos? Então, isso daí se inicia desde o recebimento do cliente até a conferência. Logo depois da conferência, você estoca o produto, depois você embala, e aí sim você expede para o cliente final.
Vai. Legal são os sinais. E como pode colocar em cima, as setinhas. Eu acho que esse passa direto não presta atenção nas imagens, né, de a sinalização. Toda vez que eu vou no mercado agora, eu fico passando a sinalização das caixas, ver a validade, tudo. Eu acho Depois que a gente aprende, a gente forma outra coisa. Os símbolos descrevem muito que você pode pilhar a quantidade para não danificar as caixas, os embalagens. E aí a gente pode ver como que a logística foi se fazendo na história, né, do mundo. Porque, por exemplo, com certeza alguma coisa quebrou, por exemplo, uma coisa, um produto que não podia ser colocado em um ambiente úmido. Ele foi colocado e aí alguém pegou e falou, olha, isso não pode mais acontecer. A gente não pode deixar esse tipo de produto nesse ambiente. Então o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar para que isso não aconteça. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pensar em um sinal que seja fácil de você observar e fácil de você interpretar. Porque, por exemplo, você vê uma seta com um bloqueio assim, pra lá, então você não pode ir pra lá. Se você for, você não consegue interpretar muito bem. Então, o sinal serve para isso também, e a gente vê como que a logística foi se desenvolvendo na história. Além dessa gestão de suplemento, fala um pouquinho sobre a cadeia pra gente, como funciona a cadeia de suprimentos, né, para as pessoas terem uma ideia. O que acontece? Isso é um conjunto de processamentos que vai desde a matéria-prima até o consumidor final. De que forma? A matéria-prima está lá, ela vai ser encaminhada até a indústria. Da indústria, ela vai, de acordo com o transporte, até os mercados, que é onde a gente, consumidores finais, encontramos esse partido até essas coisas. É o negócio do leite, né, que eu citei também, que o leite ele tem a matéria-prima, e isso faz parte da cadeia de suprimentos, que é adotada, por exemplo, pela indústria do leite. Como eu falei, né, que tem a matéria-prima do leite da vaca, e aí vai, reproduz, e aí você produz o produto, que é o leite, e aí ele vai, é transportado e chega na gente. Isso tudo faz parte da cadeia de suprimentos. Rayane, nessa parte já final do podcast, você poderia falar o que esse curso que você está fazendo aqui, agricultura itinerante? Então, me ajudou bastante. Eu trabalho no vendendo trufas e isso me ajudou a organizar como é que fazer também vendo brigadeiro. Então, como é que eu faço? Dou aula pela manhã, então tinha que separar o momento da aula da manhã, aí a aula pela manhã, depois do almoço, depois do almoço tem que preparar as coisas, porque à noite eu tenho curso. Então eu tenho que organizar. Então a logística me ensina a organizar os custos, porque estão lá na função de custo logístico, saber fazer os cálculos, quanto que eu gasto, questão de vinda, isso também é um custo, quanto tempo que eu gasto na vinda até comprar os produtos, quanto tempo que eu gasto na questão da preparação. Isso tudo tem que ser contado. E isso vem do custo logístico. E isso também a logística me ajuda bastante. Agora, a gente chegou numa parte que a gente está finalizando esse podcast. Eu queria ver a opinião de vocês sobre o curso. Cada um pode falar um pouquinho sobre o curso, né, para as pessoas que estão nos assistindo, saber, ter essa noção de que a logística é muito pouco falado no Brasil, assim, a nível internacional. Lá fora se fala muito sobre logística, está muito mais avançado. Nós temos exemplos aí clássicos de embalagem inteligente com bag box, né, que em 2009 fiz até uma tese disso, e até hoje a gente não viu no Brasil, né? São embalagens inteligentíssimas que conduzem, você falou do processo do leite, da laranja, né, e vinho, essas coisas assim. É uma embalagem que ela consegue manter as características originais da vitamina dos produtos, né, tudo que a gente não vê chegando no Brasil. Então fala um pouco dessa experiência, né? Felizmente o Brasil inclusive está atualizado muito, não só na logística, mas também em outros setores profissionais. Eu indicaria a logística para as pessoas que gostam de cálculo, que gostam do raciocínio lógico, que gostam de administração, porque tem muitas matérias que envolvem administração. Mas não só isso, né? A logística, ela tem a capacidade de mudar a vida de quem estuda ela. Então, uma matéria que todo mundo tem capacidade de estudar, de se qualificar e de exercer a profissão. Inclusive, uma curiosidade legal é que logística vem de uma palavra grega que significa raciocínio lógico, basicamente, raciocínio lógico e cálculos. E a logística, como você falou, está crescendo. E a logística reversa está tomando seu lugar. Isso na reciclagem. Estamos vivendo um período de aquecimento global. Então, se a gente não tiver reciclagem, cada vez mais, só vai diminuindo. Eu assisti hoje uma reportagem que usar a logística reversa nas empresas vão diminuir cada vez mais. E nossos filhos ou netos não irão aproveitar. Vão ter os privilégios de ver a natureza, respirar, daqui a pouco não ter que usar máscara o dia inteiro, porque a poluição, cada vez mais o ar está sendo mais poluído. Nós tivemos isso na Coca-Cola, né? Quando a Coca-Cola fez aquelas embalagens retornáveis e
Você vê que não foi para frente só no Brasil. O Brasil não tem essa cultura voltada ainda para isso. A China é um país muito foi bastante a Ásia, né? E eles estão tendo um pontapé de eles não usam coisas de plástico, eles botam bolsa, levam bolsa para o mercado. Hoje em dia estão usando, mas não tanto. Ainda estão vendendo sacola plástica. Não tem essa consciência de levar uma sacola para poder ajudar o meio ambiente. Não, já tem mercado vendendo sacola. Você vê bastante sacola no chão, plástico. Eu acho assim que as escolas deveriam botar isso mais em pauta, ensinar as crianças a reciclar. Só contextualiza o que isso tem a ver com a logística reversa para poder arredondar. Tá. Porque as escolas têm que ensinar. A logística reversa ensina a questão do reaproveitamento dos produtos. As escolas que eles podiam fazer, através de uma garrafa, pegar a garrafa, cortar, fazer uma plantação de feijão, poderia pegar um pneu, colocar. Na minha escola eles fizeram isso, fizeram um projeto sobre pegar os alunos, pegar pneu, ir na oficina pegar os pneus velhos, colocar na escola, fizemos um canteiro, vários canteiros naquela escola com pneu. Fizemos um sofá com pneu para a biblioteca. Isso é uma logística reversa, reaproveitamento dos produtos para a própria utilidade da escola. Nos Estados Unidos eles pegam os pneus velhos e simplesmente fazem asfalto dos pneus. Aí. Mas no Brasil não. No meu caso, em relação à logística, se eu pudesse assim, resumir em uma palavra, seria tudo. E eu indicaria também para todo mundo, assim, todas as pessoas, sempre que querem ouvir, porque eu acho que a gente fica muito mais atento, a gente percebe muitas coisas. Por exemplo, quando a gente vai no mercado, pega alguma embalagem, alguma coisa assim, a gente fica pensando, caraca, essa matéria-prima demorou tanto para chegar aqui, o transporte, tiveram tantas etapas. E aí eu acho muito interessante, cada mercado, assim, como que a gente percebe todas as coisas ao nosso redor, a roupa, tudo que a gente veste, assim, tudo que é logística, até o nosso dia a dia como logística, assim. Então, é isso. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, se tiver interesse em procurar um Senai mais próximo de vocês, procurar um curso de logística, porque é contagioso, todos que fazem o curso de logística ou um curso no Senai, quando acaba, é aquela alegria e também mesmo uma tristeza, porque a gente gostou tanto do curso, isso é unânime, é como se fosse uma família. Então você pode procurar o curso do Senai mais próximo na sua cidade, onde você mora, fazer um curso de logística ou outros cursos. Segue o Senai nas redes sociais e quero agradecer a todos vocês que nos assistem, a vocês que vieram aqui, tiraram o tempo de vocês para participar desse podcast. Tá ok? Obrigado a todos. Ele não vai se perder não, ele vai fechar. Vamos lá. Ele vai fechar. Um, dois, tem... Não. Peraí, está no ensaio. Não, acabou o ensaio. Agora vai espontâneo, Eric. Eles tinham muita noção do que era. Vai lá, Guilherme. A 4 é você. Mas agora é 3. Eu perguntei pra ela que era sobre as coisas do vídeo. Ah, então tá. Falaram da roupa. Peraí rapidinho que eu acabei falando uma pergunta. Pessoal, Ele tá na pausa. Fica por uma pergunta. Não, mas não tem problema, Bia. Você acha que você falou? Tá na loja. Eu sei, mas eu também entendi. Ao invés de perguntar 4, eu perguntar 5. Mas pode continuar assim? Pode. 1, 2.